Lágrimas. Elas podem surgir em momentos de dor, de alegria, de frustração, ou até mesmo sem motivo aparente. Desde que nascemos, o choro é uma parte essencial da nossa experiência humana. Mas será que já paramos para pensar por que choramos? Chorar pode parecer um ato simples, mas na verdade ele é o resultado de um mecanismo biológico sofisticado e profundamente ligado às nossas emoções. O choro é uma forma de comunicação, um alívio emocional e até mesmo uma resposta fisiológica. Mas como esse processo acontece e por que algumas situações nos fazem derramar lágrimas, enquanto outras não? E qual o verdadeiro propósito do choro para o nosso corpo e nossa mente? Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Apesar de parecer todas iguais, nem todas as lágrimas são produzidas da mesma forma, ou pelo menos pelo mesmo motivo. Na verdade, existem 3 tipos principais de lágrimas, cada uma com funções distintas, sendo elas as basais, as reflexas e as emocionais. Agora imagine que seus olhos fossem uma janela exposta ao vento, recebendo poeira e poluição o tempo todo. Sem um sistema eficiente de lubrificação, elas ressecariam rapidamente e poderiam sofrer de danos graves, e aqui que entra as lágrimas basais. Elas são produzidas constantemente pelas glândulas lacrimais e têm a função essencial de lubrificar, nutrir e proteger a superfície dos olhos. A sua composição contém água, lipídios e proteínas como a lisozima, uma enzima com propriedades antibacterianas que ajuda a prevenir infecções. Sem a camada protetora, nossos olhos ficariam vulneráveis ao ressecamento e à entrada de micro-organismos. Este é um processo tão fundamental que ocorre de maneira involuntária e sem que a gente perceba. Agora, se você já chorou ao cortar cebolas, ao sentir fumaça nos olhos, ou até mesmo ser atingido por uma rajada de vento forte, então você já experimentou as lágrimas reflexas. Esse tipo de lágrima é produzido em grandes quantidades quando nossos olhos entram em contato com agentes irritantes, como poeira, fumaça, produtos químicos e até mesmo luz muito intensa. Pesquisas indicam que esse mecanismo de defesa é controlado pelo sistema nervoso autônomo, ativando rapidamente as glândulas lacrimais para lavar e remover substâncias irritantes antes que causem danos à córnea. Além disso, essas lágrimas podem ser desencadeadas por estímulos internos, como a presença de substâncias fortes no nariz, o que explica por que algumas pessoas lacrimejam ao comer alimentos apimentados. Por fim, temos as lágrimas mais misteriosas e fascinantes de todas, as lágrimas emocionais. Diferente das outras, elas não têm apenas um papel fisiológico, mas também psicológico e social. E quando sentimos emoções intensas, o sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções, ativa as glândulas lacrimais e desencadeia o choro. Estudos da neurociência sugerem que essas lágrimas contêm hormônios como a prolactina e a leucina encefalina, que podem ajudar a reduzir o estresse e promover a sensação de alívio. Aliás, uma descoberta interessante feita pelo bioquímico William Frey em um estudo publicado na American Journal of Ophthalmology mostra que as lágrimas emocionais possuem uma composição química diferente das lágrimas reflexas, contendo níveis mais altos de proteínas e hormônios relacionados ao estresse. Além disso, chorar tem uma função social poderosa. Ela pode sinalizar vulnerabilidade, pedir conforto ou fortalecer laços afetivos, sendo um comportamento profundamente enraizado na nossa biologia evolutiva. Agora que já entendemos os diferentes tipos de lágrimas, vamos mergulhar mais fundo e descobrir o que acontece dentro dos nossos olhos quando choramos, como as lágrimas são produzidas e do que elas são feitas, e por que esse processo é tão essencial para a nossa visão. Tudo começa em uma pequena estrutura localizada em cima de cada olho, chamada de glândula lacrimal. Ela é responsável por produzir e liberar as lágrimas, que então se espalham sobre a superfície ocular toda vez que piscamos. Essas lágrimas são compostas por água, sais minerais, proteínas, lipídios, formando uma fina película chamada filme lacrimal, essencial para manter os olhos hidratados e protegidos. No entanto, as lágrimas não podem simplesmente ficar acumuladas na superfície ocular. É aí que entra o sistema excretor, responsável por sua drenagem. No canto interno de cada olho, nas bordas das pálpebras superiores e inferiores, existem pequenas aberturas chamadas de pontos lacrimais. Elas atuam como pequenas portas de entrada.
coletando o excesso de lágrimas e enviando-as para os canálicos lacrimais, finos ductos que conduzem o fluido até o saco lacrimal. Localizado na parte interna do nariz, atua como reservatório temporário para as lágrimas. A partir daí, as lágrimas percorrem o ducto nasolacrimal, um canal que as transporta até a cavidade nasal. Esse processo é o motivo pelo qual sentimos o nariz úmido quando choramos, pois as lágrimas escoam diretamente pelas vias nasais e são eliminadas por ali. Além disso, o músculo orbicular dos olhos desempenha um papel essencial na drenagem das lágrimas. Toda vez que piscamos, esse músculo comprime levemente o saco lacrimal, ajudando a impulsionar as lágrimas para o ducto nasolacrimal. Esse movimento contínuo evita o acúmulo excessivo de lágrimas e mantém a superfície ocular saudável. Dessa forma, o sistema lacrimal não apenas nos permite expressar emoções por meio de lágrimas, mas também desempenha um papel vital na manutenção da saúde ocular, protegendo nossos olhos contra o ressecamento, irritações e infecções. Portanto, podemos destacar também que as glândulas lacrimais são ativadas por diferentes estímulos controlados pelo sistema nervoso autônomo. Isso significa que, assim como nosso coração, que bate sem que pensamos nisso, a produção de lágrimas ocorre de forma involuntária, a menos que seja um choro emocional que envolve outras áreas do cérebro. Mas a lágrima, ela é feita apenas de água? Na verdade, não. Como já foi mencionado, ela faz parte do chamado filme lacrimal, uma camada invisível que protege e nutre nossos olhos a cada piscar. O filme lacrimal é composto por 3 camadas essenciais. A primeira camada, mais externa, é formada por lipídios, ou seja, gorduras que evitam que as lágrimas evaporem muito rápido. A segunda camada, intermediária, é aquosa e contém água, sais minerais e proteínas que mantêm a hidratação e a nutrição dos olhos. E por fim, a camada mais interna é composta por mucina, uma substância gelatinosa que ajuda as lágrimas a aderirem à superfície ocular de maneira uniforme. Além disso, as lágrimas contêm enzimas como a lisozima, como já foi mencionado, que atua como um agente antibacteriano natural. Segundo pesquisas publicadas no Journal of Ocular Biology, essa enzima ajuda a manter nossos olhos protegidos contra infecções, funcionando como uma espécie de sistema imunológico líquido. Sem essa proteção, nossos olhos poderiam sofrer de danos causados pelo ressecamento ou pela exposição a micro-organismos. Essa é uma das razões pela quais pessoas com problemas na produção de lágrimas, como ocorre na síndrome do olho seco, enfrentam desconforto e dificuldades na visão. Além de limpar e proteger, as lágrimas também desempenham um papel essencial na resposta imunológica do nosso corpo. Elas carregam anticorpos, ou seja, proteínas do sistema imune, que ajudam a identificar e neutralizar patógenos. As lágrimas contêm imunoglobulina A, um dos principais anticorpos da imunidade inata, que atua impedindo que vírus e bactérias se instalem na mucosa dos olhos. Ou seja, longe de serem apenas um reflexo emocional, as lágrimas desempenham funções vitais para a saúde dos nossos olhos. Elas limpam, protegem, combatem infecções e fortalecem nosso sistema imunológico ocular, garantindo que possamos enxergar o mundo com clareza e segurança. Chorar é uma experiência universal. Todos nós, em algum momento, já fomos tomados pelas lágrimas, seja por tristeza, alegria ou até mesmo alívio. Mas por que o choro está tão ligado às nossas emoções? A ciência tem alguma resposta sobre isso? Bem, uma das teorias mais aceitas na psicologia sugere que o choro emocional funciona como um mecanismo natural para aliviar o estresse. Alguns dos principais especialistas no estudo do choro humano explica que as lágrimas emocionais ajudam a regular o estado psicológico e pode até mesmo reduzir os níveis de tensão acumulada no corpo. Estudos sugerem que após um choro intenso, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuem, proporcionando uma sensação de relaxamento. Em outras palavras, as lágrimas podem ser uma válvula de escape para nossas emoções. Mas o alívio que sentimos ao chorar não é apenas psicológico, nosso corpo também libera substâncias químicas que ajudam a melhorar o humor. Entre elas estão as endorfinas, hormônios que agem como analgésicos naturais, promovendo uma sensação de bem-estar. Além das endorfinas, o choro estimula a produção de oxitocina, conhecida como o hormônio do amor, que fortalece laços sociais, ajuda a reduzir a ansiedade. E por isso que muitas pessoas sentem um profundo alívio, uma sensação de proximidade emocional depois de chorar. Desde o nascimento, o choro é a nossa principal forma de comunicação. Incapazes de falar, os bebês utilizam do choro para expressar suas necessidades, garantindo cuidado e atenção. E com o passar do tempo, essa função não se perde. Mesmo na vida adulta, chorar continua sendo uma maneira poderosa de demonstrar vulnerabilidade, receber apoio emocional.
E no fim das contas, o choro vai além de uma simples reação biológica. É um traço profundamente humano. Ele alivia o estresse, estimula a liberação de hormônios, que promovem o bem-estar, fortalece nossas conexões com os outros de forma autêntica. Logo, o choro emocional é uma característica única dos seres humanos. Mas como ele surgiu? Será que ele tem algum propósito evolutivo? Bem, para responder essa pergunta, precisamos voltar no tempo e analisar nossas origens. As lágrimas sempre fizeram parte da biologia dos mamíferos, mas o choro emocional, como conhecemos, parece ter se desenvolvido exclusivamente para humanos. Diferente das lágrimas reflexas que protegem os olhos, o choro emocional pode ter evoluído como uma ferramenta social, ajudando nossos ancestrais a se conectarem e a sobreviverem em grupos. O choro com lágrimas emocionais é uma característica única dos seres humanos, mas isso significa que somos os únicos seres vivos a demonstrarem tristeza e luto? Bem, a ciência nos mostra que apesar de não chorarem como nós, muitos animais possuem formas próprias de expressar sofrimento e conexão emocional. Por exemplo, os elefantes são famosos por sua inteligência e fortes laços sociais. Quando um membro do grupo morre, eles frequentemente demonstram sinais de tristeza permanecendo ao lado do corpo, tocando com suas trombas e até mesmo emitindo sons melancólicos. Embora ainda seja um tema de debates, há relatos de elefantes que produzem secreções lacrimais durante esses momentos de luto, sugerindo uma possível equivalência ao choro humano. Já nossos parentes mais próximos na árvore evolutiva, os primatas demonstram angústia de maneira intensa. Quando um chimpanzé perde um companheiro, ele pode emitir sons de sofrimento e busca contato físico, permanece próximo ao corpo do falecido por um longo período de tempo, e há registros de fêmeas de gorila e chimpanzés que carregam seus filhotes mortos por dias antes de finalmente os deixarem para trás. É um comportamento que sugere um luto profundo. Mas poucos comportamentos de luto no reino animal são tão impressionantes quanto os das baleias e dos golfinhos. Há inúmeros registros de mães que carregam seus filhotes mortos por dias, até semanas, recusando-se a abandoná-los. Além disso, alguns grupos de golfinho já foram observados cercando um membro morto e permanecendo com ele como se realizasse um tipo de ritual de despedida. O luto não é exclusividade dos mamíferos. Algumas aves como corvos e pegas realizam verdadeiros rituais ao redor de um companheiro morto. É um comportamento que se assemelha a funerais. Além de uma possível despedida, esse ato pode servir como um aprendizado coletivo sobre o perigo do ambiente. Essas aves são incrivelmente inteligentes e conseguem lembrar de eventos traumáticos por anos. Dessa forma, eles evitam locais onde perderam os membros do grupo. Embora apenas os humanos derramem lágrimas emocionais, a tristeza e o luto estão espalhados pelo reino animal, mostrando que a empatia e a dor, a perda, vão muito além da nossa espécie. Chorar é uma experiência universal, mas nem todas as culturas enxergam as lágrimas da mesma forma. Em alguns lugares, o choro pode ser visto como um sinal de fraqueza, enquanto em outros é uma demonstração de autenticidade e força emocional. Afinal, por que a forma como reagimos ao choro pode mudar tanto dependendo do contexto? Em sociedades ocidentais individualistas como os Estados Unidos e o Reino Unido, o choro é frequentemente encarado como um ato privado, algo a ser reprimido, sobretudo entre os homens. Em contraste, culturas coletivistas, como a japonesa, impõem um rigoroso controle emocional em público, com normas que desencorajam a demonstração excessiva de sentimentos. Já em países mediterrâneos, como a Itália e a Grécia, expressar dor por meio do choro não é apenas socialmente aceito, mas também é esperado em momentos de luto. Seja no esporte, na política ou no dia a dia, a forma como o choro é percebido depende do contexto. Em ambientes profissionais, demonstrar emoções pode ser interpretado como falta de controle. Já nos esportes, em momentos de triunfo, o choro muitas vezes simboliza a paixão e a dedicação. Mas quando figuras públicas choram, costuma gerar debates. Para alguns, isso expressa vulnerabilidade e empatia. Para outros, pode ser visto como sinal de fragilidade. No entanto, essa percepção é fortemente influenciada por outros fatores, como gênero e cultura. Em muitas culturas, o choro não é apenas uma expressão espontânea, mas faz parte de rituais tradicionais. Na China antiga e em algumas regiões da África, o choro coletivo em funerais era visto como uma demonstração essencial de respeito pelo falecido. Em algumas partes do mundo existem até profissionais do choro, pessoas contratadas para lamentar em funerais e amplificar o peso da perda. Isso pode parecer estranho para algumas culturas, mas em muitas sociedades, a intensidade da tristeza demonstrada simboliza o quanto o falecido era amado. No fim das contas, o choro é muito mais do que um reflexo biológico. Ele é moldado por nossas experiências, nossa cultura e pelo significado que damos às lágrimas. Em algumas situações, ela é um sinal de fragilidade, em outras, um ato de força e humanidade.
Chorar é uma das expressões mais genuinamente humanas. E nesse vídeo exploramos as diversas facetas do choro, suas funções biológicas e psicológicas, seu papel na evolução e como percebido em diferentes sociedades. Embora muitas vezes associado à fraqueza, o choro reflete a complexibilidade das nossas emoções. Ele nos conecta, alivia a dor e reafirma a nossa humanidade. No fim das contas, talvez chorar não seja apenas um sinal de tristeza, mas também um ato de liberdade. E você, como enxerga o choro? Compartilhe nos comentários a sua opinião e os momentos que as lágrimas fizeram a diferença na sua vida. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!